para juntos estudarmos a palavra de Deus. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia para aproveitarmos bem o tempo. Vamos ler, abra sua Bíblia no livro de Tito. Tito, pequeno livro ali no final do Novo Testamento, depois de 2 Timóteo, um pouco antes ali de Hebreus. Tito, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos hoje, Tito, depois Efésios, depois Lucas, para a mensagem de Deus para o nosso coração essa manhã. Antes de lermos, feche os seus olhos e vamos falar com Deus em oração. Querido Pai, muito obrigado, Santo Deus, por mais um dia de vida, pela oportunidade de mais uma vez juntos escutarmos a Tua palavra através do louvor, agora através da palavra. Que a Tua palavra chegue ao nosso coração, guiada e dirigida pelo Espírito Santo para transformação e renovação. Que todos que estão aqui na igreja, os que estão nos acompanhando pela internet, sintam que a Tua palavra tem algo poderoso a nos falar hoje e que vai falar, porque o Senhor sempre deseja falar àqueles que desejam ouvir e permitir que o Senhor os transforme. Então fala conosco, Santo Deus, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Amigos, qual é o grande objetivo de você vir à igreja, de você buscar a Deus, de você querer a transformação do seu caráter? E se eu perguntar para você e você puder responder, eu imagino que você vai dizer, pastor, o grande objetivo é a salvação. Esse é o grande objetivo da vida cristã. O grande objetivo da vida cristã é me levar um dia à vida eterna. Isso é o que é prometido ao longo da Bíblia, isso é o que nós esperamos e desejamos. Mas para que um homem pecador, ímpio, cheio de falhas, possa viver na presença de Deus, alguma coisa tem que acontecer na minha vida. Eu preciso que, de alguma maneira, a transformação ocorra. E é sobre isso que vamos estudar hoje. Como essa transformação ela ocorre para que eu possa voltar à presença de Deus, o lugar que o pecado me tirou. E vamos começar com Tito, capítulo 3, que fala desse caminho. Tito, capítulo 3, para mim um dos versículos mais lindos de toda a Bíblia. Tito, capítulo 3, a partir do verso 5, diz assim, falando dessa salvação, ela não é por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Olha que coisa linda. Aqui diz que essa salvação, essa transformação, essa vida eterna, ela não vai acontecer por obras de justiças que você ou eu pratiquemos, mas é pela misericórdia de Deus. Ninguém entre os salvos, e vou pregar sobre isso no sábado, ninguém entre os salvos vai dizer assim, eu consegui, eu sou vitorioso. Todos vamos reconhecer que foi por causa da misericórdia de Deus. Mas essa salvação, ela vem de acordo ou mediante o lavar regenerador e renovador. Em outras palavras, Deus precisa pegar o caráter sujo, Deus precisa pegar a minha vida ímpia, e Ele precisa me lavar e regenerar. Ele precisa me transformar na nova criatura que Ele prometeu. E como isso é feito? Mediante o Espírito Santo, que Ele derramou ricamente sobre nós por meio de Jesus Cristo, a fim de que possamos ser justificados pela graça e nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança que temos de receber a vida eterna. Por meio do Espírito Santo, amigos, Deus vai renovar e regenerar você e eu. Então, o que eu falei ontem, eu queria reforçar hoje. Não busque o Espírito Santo nos momentos de necessidade missionária apenas. Vou dar estudos bíblicos, vou fazer uma classe bíblica, vou falar de Jesus para as pessoas, agora eu preciso do Espírito Santo. Antes de buscar o Espírito Santo para a missão, busque o Espírito Santo para regenerar o seu caráter, para limpar a sua vida. Esse é o papel primordial do Espírito Santo. Jesus havia acabado de ressuscitar, ninguém sabia daquela verdade, todos achavam que Jesus estava morto, mas os discípulos sabiam. E o que é que os discípulos tinham que fazer?
queriam sair desesperados, dizendo: Jesus está vivo, eu o vi. Jesus falou: não sai ninguém, vão para Jerusalém e fiquem ali o tempo necessário até que o Espírito Santo habite e transforme vocês, até que vocês peçam perdão uns aos outros, até que vocês vivam em paz uns com os outros, porque não há poder de sair pregando sem que esse poder primeiro transforme e regenere a minha vida. Pastor, eu entendi, o Espírito Santo vai fazer isso, mas como é que ele vai fazer isso? Vá para Efésios. Efésios fala que meio o Espírito Santo usa. Efésios capítulo 5, versos 25 e 26. Ele diz: maridos, Efésios 5, 25 e 26. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. A igreja e a si mesmo se entregou por ela. Verso 26. Para que a santificasse, é isso, regenerar, santificar. Ele aqui está falando da igreja agora. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Aqui está dizendo, ele vai, lembra lá que em Tito falou, o Espírito Santo vai lavar e regenerar. Aqui diz novamente, ele vai lavar, ele vai regenerar. Por meio de quê? Da palavra, meus irmãos. Não é outro regenerar. Na vida cristã só existe um regenerar. Só existe um regenerar. Então não é um regenerar por meio do Espírito e outro por meio da palavra, não. O Espírito Santo vai usar esse livro, meus irmãos, para regenerar. Esse livro não é para informar. Esse livro é para transformar. Então é mediante a sua relação com esse livro que o Espírito Santo vai habitar em você e vai regenerar você. Cada vez que você vai à Bíblia, você deve ir à Bíblia com o desejo de que você seja regenerado e limpo por meio da palavra. E Jesus Cristo contou uma parábola sobre isso, que explica, e Paulo é muito profundo, e você lê as coisas de Paulo e tem que ler várias vezes, mas quando você vai para as parábolas de Cristo, ele tem a facilidade de chegar ao nosso coração através das histórias. E eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas, uma parábola que Jesus contou sobre esse regenerar da palavra por meio do Espírito Santo. Lucas capítulo 8, a partir do verso 4. Lucas capítulo 8, a partir do verso 4. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada. As aves do céu a comeram. Outra caiu entre pedras e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Afinal, caiu em boa terra a semente, que cresceu, produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino. Aos demais fala-se por parábola, para quem vejam e ouvindo não entendam. Verso 11, este é o sentido da parábola. A semente é o quê? O que é a semente? A palavra de Deus. Aquela palavra que você leu em Efésios, que vai regenerar, é a semente da história de Jesus, da parábola de Jesus. Verso 12, a semente ou a palavra de Deus que caiu à beira do caminho são os corações que ouviram, mas vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não ceder, que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes, porém, não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleite da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu em boa terra, entretanto, são os que, ouvindo de bom e reto coração, retêm a palavra, e estes frutificam com perseverança. Jesus Cristo está dizendo, olha, na relação com a palavra, existem 3 tipos de pessoas, ou 3 tipos de coração. Essa parábola, meus irmãos, não é para quem não crer em Deus. Essa parábola não é para pessoas que dizem que a Bíblia não existe, que a Bíblia não é verdadeira, que Deus não existe. Quando Jesus pregou essa parábola, todas as pessoas que o estavam ouvindo faziam parte do grupo de pessoas que acreditavam na Bíblia,
que havia na época, acreditava em Deus, acreditava na vinda do Messias, guardavam o sábado, devolviam os dízimos. E Jesus falou, mesmo entre essas pessoas, existem relações diferentes com a palavra. Essa palavra que através do Espírito Santo vai regenerar você, existem relações diferentes com a palavra. O primeiro tipo de coração, e isso você tem que trazer para você, e você que está nos ouvindo também, você é um dos tipos do terreno, ou um dos tipos de coração que tem relação com a palavra. Ele falou, o primeiro tipo de coração é aquele que recebe a palavra, mas é como um terreno na beira do caminho. Imagine alguém roçando a terra toda revirada ali para receber a semente, e alguém jogando a semente, mas do lado desse terreno arado, tem um terreno que é uma estrada. Como é o terreno na beira da estrada? É isso que Jesus quer que você pense. Como é o terreno na beira da estrada? Imagina aí um terreno todo arado, do lado de uma estrada, onde as pessoas pisam, e no que vão pisando a terra vai sendo o quê? Pilada, compactada ali. A semente cai, mas ela não nasce, por quê? Porque para a semente nascer, a terra tem que se abrir para recebê-la. Jesus falou, tem pessoas que a palavra chegou no coração dela, mas o coração dela é como um terreno duro, compactado, que a palavra chega e não transforma. A palavra chega e não muda. Ele continua sendo a mesma pessoa diante de receber a palavra. Então, quando você vai à palavra, você tem que ler a Bíblia e pedir ao Espírito Santo que aquela palavra transforme você. Eu não posso continuar, depois de estudar a Bíblia, eu não posso continuar sendo o mesmo esposo que eu era. Eu não posso continuar sendo o mesmo patrão que eu era. Eu não posso continuar sendo o mesmo trabalhador que eu era, o mesmo filho que eu era. A função da palavra de Deus é entrar na minha vida e transformar o meu caráter. E por meio do Espírito Santo eu vou ser lavado e regenerado. A palavra tem que me santificar e me transformar para que eu seja uma nova criatura em Cristo Jesus. E isso é feito por meio da palavra de Deus. O Espírito Santo vai atuar na palavra de Deus e no meu coração para que isso aconteça. Agora, se a palavra chega e eu continuo sendo a mesma pessoa, agressivo do mesmo jeito, com o mesmo temperamento intratável, tratando as pessoas e agindo do mesmo jeito, é porque a minha relação com a palavra é como uma semente que caiu na terra, dura, e ela não transforma. Então eu tenho que ir à Bíblia e dizer, Santo Deus, por meio do Espírito Santo, por favor, abre o meu coração duro e me transforma para que eu seja uma nova criatura em Cristo Jesus, que a palavra possa regenerar e transformar. Eu tenho que todo o tempo pregar, todo o tempo estudar a Bíblia para buscar sermões. Mas antes de buscar na Bíblia sermões, eu leio a Bíblia para ser um melhor esposo, um melhor pai, um melhor cristão, um melhor pastor, um melhor vizinho. Eu leio a Bíblia para que ela me transforme, antes de usar a Bíblia para que transforme e informe a outros através dos sermões. Diz que um dia um pastor estava conversando com um jovem que havia ido para a faculdade, e o pastor perguntou para ele numa visita, olha, você está tendo alguma dificuldade na faculdade? Lá é um lugar tão ímpio, um lugar tão... As pessoas não querem nada com Deus e não creem na criação, não creem em Deus. Você está tendo alguma dificuldade? Ele disse, não, pastor, não estou tendo dificuldade nenhuma. Eu já estou lá há 2 anos e ninguém sabe que eu sou adventista, está tranquilo. Sabe o que aquele jovem estava dizendo? As pessoas não notam que a palavra chegou na minha vida. Eu continuo sendo a mesma pessoa, as pessoas não percebem o bom perfume de Cristo em mim. Isso tem que acontecer. Por outro lado, durante a perseguição aos valdenses, os valdenses mandavam os filhos para as mais nobres faculdades da Europa. Eram muito inteligentes. E mesmo com o decreto de morte para os valdenses, eles continuavam mandando seus filhos para universidades, não apenas para estudar, mas para serem missionários ali, para serem usados por Deus, mesmo que tivessem que enfrentar o martírio. E em uma das universidades da Europa, chegou o decreto de que os jovens valdenses deveriam ser presos e mortos. E os professores disseram, agora nós temos um problema. Como é que nós vamos descobrir nessa grande universidade quem é valdense e quem não é para cumprir o decreto? E um professor disse, eu sei. Vamos observar os jovens que não bebem,
os jovens que não se prostituem e não brigam. Pode prender que esse é um valdense. Sabe o que é que aqueles professores descobriram? A palavra de Deus transformou a vida desses jovens. Por meio do Espírito Santo, ela está lavando e regenerando, e tornando esses jovens alguém semelhante a Jesus Cristo. Então, o primeiro coração que recebeu a palavra, a Bíblia diz, é o coração duro, que a palavra chegou, mas não transformou. Segundo tipo de coração, ele fala, é aquele que caiu entre os espinhos. E aqui diz que a palavra até brotou como a semente, mas ela foi sufocada. Desculpe, não, o segundo tipo de terreno é o das pedras. A palavra chegou, tinha um pouquinho de terra ali, a palavra até brotou, mas ela foi sufocada, porque não tinha raiz, ela não tinha como crescer. Você lembra que, em algum momento, uma professora pediu para você plantar o seu filho, um carocinho de feijão, dentro de um copo descartável no algodão molhado? E o feijãozinho nasce ali com toda vontade, mas ele morre logo porque não tem o quê? Raiz. Jesus está dizendo, existem pessoas que até são cristãos, até guardam o sábado, até vêm à igreja, até têm funções na igreja, mas não tem intimidade com Deus, não tem raiz. A vida cristã é superficial. E ela é mais tomada por coisas e correrias da vida do que por intimidade com Deus. Você tem que ser, como diz no Salmo 1, verso 1, como uma árvore plantada junto às águas, que mesmo quando tudo ao redor está seco, você continua profundamente buscando as águas do poder e da palavra de Deus em tua vida. Não tem uma vida cristã superficial. 5 minutos de oração, 2 minutos de leitura da Bíblia, não são suficientes para te dar profundidade em Jesus Cristo. Passe tempo com Deus. Passe tempo com a palavra de Deus. Cancele o que você tiver que cancelar de Netflix, de redes sociais, o que for. Mas não negocie o tempo que você vai se aprofundar na presença de Deus, na comunhão e na intimidade com Deus. Você precisa de uma intimidade tão profunda que você sinta do teu lado a presença do Espírito Santo cada vez que você abrir a palavra. E você vai sentir Ele falando ao seu coração. Não é um livro para o mundo inteiro, naquele dia é um livro para você, em que o Espírito Santo vai falar de maneira particular ao seu coração. Então busque a Deus. Sábado que vem, em toda a América do Sul, nós vamos ter um dia para jejum. E infelizmente, o que deveria ser um incentivo, muitas vezes é o único dia de jejum que muitos de nós temos ao longo do ano. Não espere a igreja marcar dias de jejum, para que você tenha o seu jejum. Tenha os seus dias particulares de mais intimidade com Deus. Passe madrugadas na presença de Deus. Nós precisamos entender que no momento profético que nós estamos vivendo, quanto mais íntimo e profundo for a nossa comunhão e intimidade com Deus, quanto mais íntima e profunda for a nossa intimidade com Deus, mais estaremos preparados para o que nos aguarda. Então não tenha uma vida superficial, é isso que Jesus está dizendo. Permita que a palavra de Deus entre, mas passe tempo com ela. Desfrute da leitura da Bíblia. Há alguns anos eu tenho experimentado, e alguns talvez já me ouviram falar sobre isso, mas eu leio um capítulo por dia. Quando eu termino de ler o capítulo, eu pego um caderno. E nesse caderno eu escrevo o versículo que mais me chamou a atenção. Depois eu escrevo o que eu entendi do que eu li. Não adianta você ler 10 capítulos e não entender nada. Então eu começo a escrever o que foi que eu entendi daquilo que eu li. E se eu não entendi alguma coisa, eu vou procurar um comentário, vou procurar ajuda. Tem gente que lê a Bíblia e diz assim, isso aqui é mistério. Gente, não existe mistério na Bíblia, existe Bíblia mal estudada. Você tem que estudar até que aquilo que você não entendeu, você passe a entender. Então, primeira coisa que eu escrevo nesse caderno, o versículo que eu mais gostei. Segunda coisa que eu escrevo, o que eu entendi do que eu li. Terceira coisa que eu escrevo, e aqui está o momento mais profundo do estudo da Bíblia. E eu escrevo lá, o que Deus quer falar comigo através desse texto bíblico. É aqui que eu demoro. É aqui que eu começo a meditar, o que é que Deus está querendo falar comigo. Qual é a mensagem de Deus para o meu coração hoje. Isso é se alimentar da palavra de Deus. Se alimentar da palavra de Deus não é ler a Bíblia 3 capítulos por dia, 5 capítulos por dia. Se alimentar da palavra de Deus é, através do Espírito Santo, permitir que aquilo que você leu se torne real para você naquele dia.
Você lê a história de Davi e Golias, você não pode terminar, fechar a Bíblia e ir embora. Você tem que dizer: Santo Deus, hoje eu estou enfrentando um gigante no meu casamento, eu não sei como fazer. Ele é mais forte, mais poderoso do que eu, mas eu acabei de ler aqui que o pequeno Davi enfrentou um gigante. Santo Deus, se o Senhor foi capaz de ajudar Davi a ir derrubar e destruir o gigante, Santo Deus, me ajuda também, eu não tenho forças, eu não tenho capacidade. Você não pode ler a Bíblia e fechar a Bíblia e sair, sem que antes permita que aquilo que você leu fale alguma coisa ao seu coração. Martinho Lutero dizia que quando você for ler a Bíblia, você tem que balançar cada versículo como se fosse uma árvore, até que caia pelo menos um fruto para te alimentar naquele dia. A palavra tem que alimentar você e não ler de maneira superficial. Eu tenho minha biblioteca e minha esposa disse que eu tenho mais cuidado dos meus livros do que do carro ou de qualquer outra coisa. E é verdade. Mas diga a Deus: Santo Deus, se alguma coisa acontecer com a minha biblioteca, preserve esses cadernos aqui, porque ali estão várias e várias horas de intimidade, de comunhão com Deus através da palavra. Onde Deus me falou profundamente, alguns desses cadernos estão marcados com lágrimas, porque Deus profundamente falou ao meu coração. Então não leia a Bíblia de maneira superficial. Terceiro terreno, agora sim, entre os espinhos. E a Bíblia diz que aquela que a palavra de Deus chegou, mas ela foi completamente sufocada, porque ela cresceu e os espinhos a sufocaram. E se você ler o texto bíblico, aqui está falando que ela foi sufocada com coisas boas, os cuidados da vida, as riquezas e os deleites. Vejam, Deus não tem nada contra cuidados da vida, riqueza e deleites. O problema é quando essas coisas começam a sufocar a tua vida espiritual, quando elas se tornam a prioridade da tua vida. Então não tem um versículo na Bíblia que Deus seja contra você se deleitar, contra trabalhar, contra crescer na vida, contra ter recursos. O problema é quando essas coisas se tornam Deus na sua vida, e elas têm capacidade de se tornarem deuses. Os gregos e os romanos tinham uma coisa curiosa: tudo para eles virava um deus. Então, o sexo poderia ser um deus, eles chamavam de Afrodite, porque eles sabiam que o sexo desvirtuado pode se tornar um deus. O dinheiro era o deus Pluto, porque o dinheiro tem o poder de se tornar um deus. Tudo, se você não colocar sobre o domínio do Deus de Israel, pode se tornar um deus na sua vida e sufocar a tua vida espiritual. Um dia um pastor jubilado disse assim, já aposentado, disse assim: estou preocupado com a igreja, porque quando eu era jovem, ele dizia, eu vinha de vários quilômetros, vinha a pé para a igreja, chegava meia hora antes de começar o culto, e quando nos encontrávamos na igreja, cantavam jubilosos, te adoramos. Hoje ele disse, eu vejo meu neto, mora a 5 minutos da igreja, vem de carro, ainda chega meia hora atrasado, e quando chega quer cantar, estamos fracos, estão cansados, em longe de Canaã. Estamos vivendo uma vida tão superficial, que às vezes vamos nos cansando da intimidade com Deus, e chegamos na igreja, esperando receber o alimento, e a igreja não tem a função de alimentar pessoas que chegaram famintas espiritualmente de casa. Essa não é a função da igreja. A grande função da igreja é que nos encontremos para celebrar um Deus que já buscamos de maneira profunda em casa. Essa é a função da igreja. Não existe sermão ruim, não existe sermão fraco para quem já vem alimentado. Eu lembro da minha mãe, quando tinha festa, uma festa de aniversário, minha mãe dizia, vamos jantar. E eu dizia, mãe, mas a gente está indo para a festa por isso. Eu não quero que ninguém faça vergonha lá. Comam muito agora, para que quando cheguem lá, você só coma um pouquinho. Eu não quero o filho meu fazendo vergonha em festa. Então, quando as melhores jantas, era quando tinha festa de aniversário. A gente já tinha que chegar de barriga cheia lá para não fazer vergonha. Às vezes a gente está fazendo vergonha na igreja, porque chega aqui muito faminto, e reclama do pregador, e reclama do programa, porque eu deveria ter me alimentado em casa, e quando eu chego aqui na igreja eu vou comer um pouquinho de sobremesa. Mas o alimento de verdade é a intimidade com Deus que eu tenho em casa, e não chegar na igreja sufocado pela correria da vida. Conta-se uma história para a criança, que um caçador estava tentando
pegar um passarinho chamado cotovil. Mas o passarinho era muito esperto. E o caçador teve uma ideia. Ele encheu uma bacia de minhocas. E a história diz que ele viu um cotovil num galho e disse: eu troco uma pena de cotovil por uma minhoca. E o cotovil estava com fome e pensou: olha, eu tenho tantas penas, não vai fazer diferença. Eu estou com fome, não vai fazer diferença eu trocar uma pena por uma minhoca. E diz que a história diz que o cotovil tirou uma pena e trocou por uma minhoca. No outro dia, o mesmo caçador, com a mesma bacia, disse: eu troco uma pena de cotovil por uma minhoca. E o cotovil pensou: eu voei tão bem ontem sem uma pena desse lado, que não vai fazer diferença eu tirar uma pena desse lado. E tirou uma pena desse outro lado e trocou por uma minhoca. No outro dia, trocou uma pena desse lado, uma pena desse lado. E a história diz que finalmente o caçador o pegou com a mão, porque ele havia trocado aquilo que o faria voar por coisas que o fariam apenas encher a barriga. Às vezes, meus irmãos, nós estamos tão sufocados com a correria da vida que estamos trocando coisas que vão nos fazer voar para encontrar Jesus Cristo por coisas que vão nos fazer apenas passar num concurso. E veja, eu não estou minimizando isso. É claro que isso tem importância, mas isso não é a principal importância da vida. A principal importância da vida é preparar minha vida e minha família, através do estudo da palavra, por meio do lavar regenerador do Espírito, para me encontrar com Jesus Cristo. Mas Deus seja louvado, porque a história termina falando da boa terra, que é aquelas pessoas que priorizam a Deus e a vida delas dá frutos para a glória e para a vida eterna. Eu quero convidá-lo essa manhã a dizer: Santo Deus, me perdoa porque eu não estou tendo um relacionamento profundo com a palavra. A minha leitura da Bíblia é superficial, mas eu quero que hoje o Espírito Santo habite em mim e que por meio da leitura profunda da Bíblia, Ele possa regenerar a minha vida e me lavar e purificar, porque eu não quero ser um terreno duro, eu não quero ser um coração superficial e eu não quero ser um coração sufocado. Eu quero que a palavra de Deus entre e me transforme. O Luiz Cláudio vai cantar agora. Enquanto ele estiver cantando, eu quero que você converse com Deus, diga: Santo Deus, é isso que eu quero para a minha vida, que o Senhor possa transformar o meu caráter e me salvar para a vida eterna. Ouça essa música e ao final nós vamos orar.